Se o seu companheiro está apresentando algum probleminha de ordem sexual, você não pode perder o programa Clube do Champanhe de hoje. Eu vou conversar com o psicólogo Denis Menezes e você vai descobrir que o sexo frágil não somos nós, as mulheres. Daqui a pouquinho aqui no Clube do Champanhe. Até já. Clube do Champanhe. Bom, o entrevistado de hoje vai falar sobre problemas sexuais masculinos. Ele é psicólogo, Denis Menezes, e atende principalmente, ou melhor, só homens, né? Que muitas vezes são levados pelas mulheres no consultório, não é? Em geral, Adriana, o que acontece na questão da disfunção sexual masculina, e é o que a gente percebe na clínica, né, é que o homem ele tem uma grande dificuldade em lidar com o fato de ter, digamos, como eles mesmos trazem para o consultório, ter falhado. Isso é cultural, né? Tipo, bastante. O homem não pode falhar, ele não pode ter uma fraqueza, e, enfim, e eles devem ter até vergonha de ir ao consultório, não? Tanto que na clínica, né, as salas de espera são privativas. Ou seja, o homem chega no consultório, né, ele vai para uma sala de espera para evitar de cruzar com outros homens. Ah, é? Que tem o mesmo problema, né? É muito difícil para o homem lidar com essa situação, como você falou, né? De quebrar essa barreira cultural, porque a imagem que ele faz de si mesmo, e não só o homem, mas a sociedade como um todo, é que o homem é o guerreiro, é o herói, é o provedor. Apesar de todas as mudanças que nós já tivemos, vamos dizer, nos últimos 40, 50 anos, né? Onde o homem ele deixou de ter esse papel tão marcado socialmente, né? Onde a mulher foi para o mercado de trabalho, onde a mulher foi atrás do seu espaço. Né? Isso fez com que esse peso diminuísse um pouco para o homem, você acha? O fato de as mulheres estarem também atuando no mercado de trabalho como eles? Olha, o que eu vejo no consultório não é bem por aí. Não? Não mudou? A mudança que eu vejo no homem é um certo deslocamento em relação ao seu papel na sociedade. E, em outro aspecto, é a necessidade que o homem apresenta de passar a satisfazer a mulher. Mas isso sempre foi assim, então não mudou nada. Vamos dizer antigamente, né? Antes dos anos 50, principalmente nessa época, né? Vindo para cá, com todos os movimentos das mulheres em relação aos seus direitos, né? O homem que tinha aquela postura de que a mulher fica em casa, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e o único papel dele, a única obrigação dele com a mulher seria o sustento da família, né, e o próprio papel dele como protetor, como o provedor do lar. Dessa época para cá, o que a gente vê, né, o homem ele começa a se sentir um pouco melindrado pelo novo papel da mulher na sociedade, porque eu não sou mais o cara que chega em casa e a mulher tem que ficar quieta, independente do que eu faça. Hoje, o homem, né, de maneira geral, isso aparece muito no consultório, no próprio discurso do homem, né, um certo o que aconteceu? Como é que eu faço hoje para manter a minha mulher ao meu lado? Então os homens estão mais inseguros? Não sei se é bem insegurança, mas é quase um desequilíbrio, vamos dizer, é um deslocamento mesmo. Mas qual é a principal reclamação? Tipo assim, eu não estou mais funcionando, ejaculação precoce? Caso da ejaculação precoce, que é o mais complicado, né? Que vem a questão da satisfação da mulher. Ou seja, né, os dois vão para o ato sexual e a ideia é que os dois tirem o melhor proveito desse momento. O que acontece na questão de ejaculação precoce é que o homem ele tem o prazer dele, né, e não consegue ofertar isso ou não consegue fazer com que a companheira dele chegue ao mesmo momento, né, no sexo. Mas isso é provocado o quê? Por ansiedade? Dizem as lendas que sim. Né? Qualquer literatura hoje que fala sobre ejaculação precoce
levanta a ansiedade como principal fator. Na verdade, então, na verdade, Adriana, assim, não é bem por aí. Pelo menos não é o que transparece enquanto eu estou trabalhando com homens que apresentam ejaculação precoce. Como tratar isso? Então, existem alguns medicamentos, né, que ajudam a retardar a ejaculação, né, e basicamente terapia e conversar e principalmente, né, que é a maneira como eu trabalho na clínica, fazer com que o homem olhe para o seu corpo e entenda o que acontece com ele. É mais do que simplesmente contar a história da vida dele para saber lá atrás o que aconteceu e que aí ele é um ejaculador precoce. É como ele vivencia a experiência sexual, ou seja, como o corpo dele se apresenta naquele momento, como é que ele está se sentindo naquele momento do sexo. Como você de casa já deve ter percebido, o tema do nosso programa de hoje é ejaculação precoce. Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar o Bruno pela coragem de assumir publicamente: eu sofro de ejaculação precoce, sim, porque isso é uma atitude muito importante. Para que nesse ponto ele se veja, de repente, ou se perceba, né, quais os momentos onde que a coisa já tá chegando ao momento de ter um orgasmo, né, e que ele se aperceba, conhecendo o corpo dele, de mecanismos que ele pode utilizar para tentar ele mesmo retardar essa ejaculação. Existe também a questão da fantasia masculina da ejaculação. Né? Muitos ejaculadores precoces se consideram ejaculador precoce e não são. Porque assistem filmes, né, do gênero e acham que um homem leva 30 minutos, 40 minutos, 1 hora numa relação sexual sem ter orgasmo. Né? Às vezes homens o tempo médio é qual? Algumas pesquisas apontam para em torno de 3 a 8 minutos. Então, um ejaculador precoce, ele teria um tempo menor do que 3 minutos, é isso? Já é considerado? Então, se você tá no limite aí do tempo, não precisa se preocupar, é isso, caso contrário... E também tem a questão da relação. Alguns ejaculadores precoces, o que acontece? Na relação com a mulher, ele encontra uma parceira onde eles conseguem resolver isso. Né? Às vezes, como se resolve isso? Retardando a penetração. Então, brinca um monte, né? Fica nas preliminares até os dois parceiros estarem aquecidos a ponto de... Entende? E aí, no final da relação sexual, vai para a penetração. E a questão, o problema da disfunção erétil? Esse é um problema tão grave quanto a ejaculação precoce, não é? A disfunção erétil, ela tem um outro agravante, além da disfunção sexual. A disfunção erétil, ela é preditiva para outras doenças. Então, por exemplo, homens que apresentam dificuldades de ereção ou dificuldades em manter uma ereção, eles deveriam, imediatamente, a partir do momento que sentiu essa perda, buscar pode ser até um clínico geral, mas alguém que o encaminhasse para exames do coração, de glicose, de pressão arterial, porque a perda de ereção geralmente está associada a essas patologias. O homem, ele se fragiliza em não buscar ajuda médica ou de outras instâncias, e se coloca num patamar onde hoje a média, né, de longevidade masculina perde de 5 a 6 anos em relação às mulheres. Ou seja, o homem morre mais cedo. Quando o homem vai ao serviço de saúde, geralmente ele é atendido nas emergências ou ambulatórios de hospitais, quando a situação já está grave. Essas 3 patologias que eu falei, né, que é questões do coração, diabetes, hipertensão, são totalmente preveníveis. Desde que tratadas com antecedência, descobertas cedo, né? Descobertas cedo, tratadas com antecedência e que pressupõe também uma mudança de comportamento. O que acontece quando o homem vai para o hospital? Num tratamento mais invasivo ou se tratando de doenças crônicas mais prolongado? Por essa própria postura de, eu não estou sentindo nada, não era só uma dorzinha, ele acaba não aderindo aos tratamentos. O que a gente vê hoje em realidade de saúde masculina é gastos exorbitantes nos cofres públicos da saúde, porque ele precisa ser atendido por
pela média e alta complexidade, né, no sistema de saúde, e o sofrimento tanto dele quanto da família. O que acontece quando o homem, ao invés de ter mantido lá, né, seus exames periodicamente em dia, um dos maiores temores do homem é ir até um médico e descobrir que tem alguma coisa que ele precisa tratar, ou que ele precisa olhar para aquilo a partir dali com um certo cuidado. Ele prefere não descobrir Ele e prefere continuar não descobrir. achando que ele é o sexo forte. Sim, eu tenho um amigo meu em especial que ele fez esse comentário comigo. Pois é, eu fui no médico fazer meu check-up e eu não tinha nada até então. Agora eu tô cheio de coisa. O melhor é não ir, segundo ele. O melhor é não ir. Por isso que ele é o sexo frágil, né? Os homens são. Quando o homem cai, em virtude de uma doença, uma patologia, ele realmente cai. Tanto, né, que o Ministério da Saúde criou um documento, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de 2009, para orientar o Sistema Único de Saúde em relação a políticas de saúde do homem. E que por incrível que pareça, não, mas que chega a ser engraçado, né? Porque a mulher já tem essa política há anos, as crianças já têm essa política há anos, os idosos já têm essa política há anos. E os homens, na lista de políticas específicas de atenção básica à saúde, foram os últimos. A gente volta já já conversando com o psicólogo Denis Menezes sobre os homens, o sexo frágil. Até já. No bloco anterior, a gente estava conversando com o psicólogo Denis Menezes sobre os homens, que na realidade são o sexo frágil. Em função de não procurarem atendimento, demorarem muito para procurar um médico, quando estão com algum problema relacionado à saúde e principalmente à sua sexualidade, né? Exatamente. Não é isso? É isso. E o Denis estava contando que a maioria dos homens é levado até o consultório pelas mulheres, não é Pelas isso? mulheres. Então as mulheres têm um papel muito importante nisso, né? Exatamente. Adriana, sim. Elas levam eles carregados, eles vão à força, tipo assim, a minha mulher me trouxe para cá, não. Ou eles vão na Às boa. vezes eles nem sabem. Ah, é? Como assim? Muitas vezes a mulher liga para a clínica, né, para pegar informações de como é que é o tratamento e tudo mais, e depois, no primeiro atendimento, a gente acaba descobrindo, né, que a mulher fez esse contato. Depois que ela fez o contato, ela conversa com o marido, convence o marido de que ele tem uma possibilidade de olhar para isso através de um especialista, e aí, depois desse convencimento, é que o marido acaba aparecendo. Quando as mulheres ligam para marcar uma consulta, elas reclamam principalmente do quê com relação ao marido, ao companheiro? Tipo assim, meu marido não está funcionando direito, como é que é a reclamação? Isso é outra coisa interessante, que a mulher, a preocupação dela, inicial, não é a questão da disfunção sexual. É a saúde? É da saúde. Né? Ela percebe que o homem, né, na impossibilidade de completar o ato sexual e que isso o atinge, né, profundamente, ela começa a se preocupar de maneira geral com a saúde do homem, com a saúde do seu homem, do seu companheiro, né, e leva ele, claro, com a questão da saúde sexual, né, mas com esse olhar da saúde como, tem alguma coisa que não tá bem. Então ela leva para que ele possa, né, começar a partir daí, olhar para si mesmo também como pessoa que precisa de cuidados na saúde. Tá, aí a mulher então é super importante nesse processo, né, na saúde do homem em si. Mas como é que a mulher pode ajudar mais, principalmente nesse lado de disfunção sexual? Eu acho que já ajuda bastante, né? Em geral, as mulheres elas têm poderia-se dizer, tolerância em relação a isso. Ou seja, dos homens que eu atendo, boa parte deles, né, coloca que com a companheira, tá, as conversas e essa situação da disfunção sexual, de certa maneira, acaba se resolvendo de alguma maneira. Né? Poucos são os casos em que a mulher bota o ultimato e diz, olha, é o seguinte, se tu não funcionar, tchau, tchau, tô resolvendo, tu vai procurar tua turma e eu vou para uma outra história. Né? A mulher ela tem um apego afetivo ao relacionamento, né, diferente do homem, né, que às vezes coloca o sexo como a coisa primordial no relacionamento do casal. Para a mulher não é assim, né? O sexo não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar. É importante. Não podemos tirar essa situação de que realmente também para a mulher é importante, né?
Tanto que elas vêm com os maridos ou com os companheiros para a clínica, né, ou entram em contato com a clínica para falar do caso dos seus companheiros, como também querendo resolver a situação com essa pessoa, né? Mas aí que eu diria assim, o que eu penso na verdade em relação a isso. Em muitos casos, não tá dando conta, filho. Tô indo para outra, né? E que muitas vezes é a atitude do homem em relação à mulher. Ó, você não consegue, você não me satisfaz mais, o que eu esperava de ti na cama não é mais aquilo que eu gostaria que fosse, então eu vou procurar por outras alternativas, vou procurar por uma vida nova. A mulher, ela investe no seu companheiro para resolver essa situação. E normalmente ela, inclusive, participa das consultas, do tratamento terapêutico, inclusive, ou não? Inclusive, sim. Alguns casos a gente tem onde o homem e a mulher vão juntos. Tem homens, por exemplo, que também não estão hoje com um relacionamento fechado com uma única mulher. Então, acabam aparecendo sozinhos. São bem raros, né, os homens que vêm sozinhos. E o câncer de próstata, né? É um dos maus que ataca em um percentual grande os homens, né? Os homens ainda têm um tabu com relação a esse exame ou não? Muito grande. Existe a vinculação ao exame de próstata que como defende o médico que atende na clínica, ainda é necessário feito através do toque, né? Que muitos homens comemoraram quando o exame passou a ser de sangue, né? Através do PSA, ou através do ultrassom, que também não é, se os homens soubessem como é o exame através do ultrassom, não se comemoraria tanto, né? Mas existe uma resistência do homem em fazer o toque. Porque o exame de sangue, ele dá um resultado, mas o toque é fundamental, né? O toque é fundamental. Fundamental, né? Para diagnosticar. O toque é fundamental a partir dos 40 anos, a cada pelo menos um ano. É fundamental porque é ali que o médico vai perceber a textura da próstata, se há algum caroço, se ela mudou de tamanho, né? Um bom médico que faça o exame de toque, ele vai perceber até o peso da próstata no toque. O PSA muitas vezes mascara a câncer de próstata. Muitas vezes, né? O que foi trazido pelo médico até a equipe que trabalha na clínica. Muitas vezes o PSA aparece baixíssimo e no toque ele percebe que tem uma alteração. O câncer de próstata é uma das patologias da próstata. A outra é a hiperplasia, que não é um tumor maligno. O que acontece na hiperplasia é que o homem ele começa a ter dificuldade de urinar, né? Dificuldade de ereção, incomoda, né? Não vai chegar a um tumor maligno, mas também afeta a saúde dele, a saúde física e a saúde sexual. Então, o essencial, concluindo, é que os homens têm que tirar essa vergonha, enfim, de frequentar um consultório especializado nessa área. Isso. Deixar de achar que são um sexo forte. Como psicólogo, Adriana, assim, o que eu tenho para dizer a respeito disso, o homem ele precisa rever sua postura, né, frente a ele mesmo, principalmente porque o corpo é dele. E se a gente esmiuçar o que a gente realmente tem na vida é o nosso corpo, né? O homem ele se fragiliza tentando bancar uma imagem de que é inabalável, indestrutível, né? De que tem que dar conta de tudo, né? Ele revendo essa postura, né? Tanto o homem como o indivíduo, como o homem social e como a sociedade como um todo, revendo essa postura do papel do homem ou do homem frente à sua saúde, frente à maneira como ele se coloca, vai fazer com que ele possa mudar, por exemplo, essa estatística de longevidade. Quem sabe, daqui a algum tempo, né, homens e mulheres possam atingir a mesma expectativa de vida. Por uma questão só de mudar uma postura em relação. Eu sou um ser biológico, passível de doenças, de fraquezas, e isso não me atinge enquanto homem na minha masculinidade. Isso é uma coisa da natureza. São poucos que pensam assim, né? A gente está trabalhando para que aumente.
Então tá, Denis, obrigada pela tua participação aqui no Clube do Champanhe. Vamos fazer um brinde. Sim. E homens, continuem cuidando da saúde. Os que não estão cuidando, comecem, não é isso? Exatamente. Porque a prevenção é tudo. A prevenção vai evitar, assim, grande sofrimento e dinheiro perdido no futuro. Viu? É isso aí. O Clube do Champanhe hoje fica por aqui. Eu estou usando roupa da Garimpo e acessórios da Francesca Romana Diana, que fica no Floripa Shopping. A gente volta na semana que vem. Beijo, até lá. Clube do Champanhe.